Olá, meus amigos, Ney Moura aqui mais uma vez, começando mais um podcast Pode Dando o que Falar. Hoje eu tô com um empresário, o cara é importante aqui no Friburgo, ele é um dos principais no ramo da beleza masculina, recentemente viajou para fora do estado para se aprimorar cada vez mais. Ele é friburguense e hoje tem um bate-papo muito gostoso, você que está do outro lado aí não pode perder. Você que está nos assistindo, já mete o dedo no like, curte, compartilha, porque hoje tem uma conversa muito bacana. Eu estou falando com o meu amigo, o Wellington. Fala, Wellington. Beleza? Graças a Deus, muito bom. O Wellington Campos, é isso aí, da barbearia. Qual que é o nome da sua barbearia lá, Wellington? É, Well Barbie Club. Well Barbie Club. A produção podia colocar a logo pra gente aqui, por favor? Isso. Essa aí é a barbearia Well Barbie Club. Wellington, fala pra gente, primeiramente, antes de começar aqui o podcast, aonde fica a barbearia? Que tem que ser de cara logo para as pessoas saberem onde fica. Então, hoje a gente tá aqui no bairro de Olaria, né, na principal, do lado da lotérica. Aí temos mais uma um pouco mais pra frente, que é... Perto ali da Delícia dos Alpes, Isso, né? Perto da Delícia dos Alpes, né? Isso então, aí. Logo na frente, depois da Caixa Econômica. Isso, bicho. não tem como... Uma próxima da outra. Uma próxima da outra, é. E o Wellington, já começando o nosso podcast aqui animado, temos o patrocínio do nosso amigo lá do escritório do Chopp, no antigo bar do Chuchu. Ofereceu pra gente aqui uma fritas com bacon e um monte de coisa bacana, fora as bebidas. Então, o Anderson, obrigado aí pela força. E você que quer curtir um barzinho bacana, com chopp, com música ao vivo, vai lá, tá bom? Daqui a pouco vai passar logo dele aqui e vamos falar já. Mas vamos lá, Wellington, diz pra gente, quando começou essa paixão, cara, de ser um grande barbeiro? Porque eu conheço o Wellington há muito tempo. Conheço o Wellington há bastante tempo. E eu lembro que você trabalhava na confecção, né? Confecção, é. Você era o que na confecção? Então, comecei na confecção como cortador, como embalador. Embalador. Depois passei para costureiro, de costureiro passei para cortador. De cortador aprendi a consertar a máquina, no final das contas eu fazia de tudo. Então você era o Severino na confecção. Precisou, chama o Wellington. Precisou, eu tava ali. Trocava uma lâmpada, o que precisava, eu tava ali. O cara é multifunção. Tem que se virar. Mas aí, Wellington, quando é que veio essa paixão? Não, eu quero fazer barbearia. Ou você, não quero ser mais, trabalhar com costura e eu quero seguir outro rumo pra mim. Quando é que bateu esse estalo? Cara, a minha história na barbearia é muito engraçada porque eu tinha alguma dificuldade financeira, aquela coisa que, né, todo mundo passa. Sim. Aí eu tava sentado na cadeira de um amigo meu, cortando meu cabelo com ele, e ele falou, cara, eu tenho uma barbearia e não tem ninguém que fica lá. Eu falei, opa, sou eu mesmo. Mas você sabia cortar cabelo? Não sabia cortar cabelo. Isso que é o bacana, cara. Não sabia cortar cabelo. Nada? Nada. Mas como é que você falou, não, tem eu? Então, aí tem eu. Aí eu fui pro instituto lá fazer um curso. Comecei a fazer o curso. Com 2 meses de curso, já fui pra barbearia trabalhar. Meti o louco. Já se fizeram Vou agora. meter a cara. Vou meter a cara. Porque abriu uma oportunidade, né? Abriu oportunidade. Você viu uma brecha. Isso aí. Vou ter que abraçar. Exatamente. Mas você continuou no seu trabalho antigo, antes de começar? Como é que você fez? Então, por um período, eu comecei o curso, fui trabalhar nessa barbearia desse cara, fiquei entre a confecção e a barbearia. Eu falei, cara, eu tenho que me dedicar a um, porque ou eu vou continuar aqui, ou eu vou me dedicar à barbearia. Larguei tudo e me dediquei à barbearia. 100% da barbearia. 100% da barbearia, meti a cara. Mas lá no início, quando você começou, já estava dando para poder pagar as contas? Não. não tava. E como é que você larga tudo, cara, e vou meter a cara? Fé em Deus e disposição para trabalhar. Isso que é bacana. Às vezes tem muita gente assistindo a gente aqui e pensa assim, eu tenho um sonho, eu tenho uma profissão, eu tenho um talento e eu quero praticar. Mas ela fica presa ao trabalho que ela tem, ao salário que ela tem mensal. E você não se apegou a isso? Você tem filho. Eu tinha filho pequeno. Minha esposa não podia trabalhar porque meu filho era doente. Pagava aluguel. Tinha aluguel da loja a pagar. Mas mesmo assim eu falei, criei em Deus e vou tampar. E fui. A produção tem uma foto que o Wellington mandou pra gente do início. Bota pra gente, produção, por favor.
Essa foto aí os caras me zoam muito. Nem tinha barba, cara. Olha só. Aí os caras me zoam muito Essa por essa foto. foi logo no início? Logo no início, você vê que o cabelo tá zoado, o diamante tá zoado, mas eu tava ali. Você tava tentando, Tava né? tentando, tentando. Tem a foto da barbearia também. Aí foi quando a gente já começou a melhorar. Ela não era assim. Aí eu pintei a porta dela, comecei a dar uma melhoradinha, né? Tem a foto antes? Isso, aí ela começou a ficar mais bonitinha, que já começou a dar um movimento, dar uns clientes, a gente foi... E essa barbearia, ela era onde? Lá em Bernadette, de frente ao Serra Azul. Caraca, longe? Longe, não conhecia ninguém. Porque hoje você tá em Olaria, né? Eu tô em Olaria. E você iniciou lá no Bernadette. Lá no Bernadette. Praticamente São Geraldo. São Geraldo, é. E lá foi que começou essa pequena barbearia aí. Pequena barbearia. E eu larguei tudo também. Aqui, a gente já tava ali... Não fiquei muito tempo ali, porque o lugar era muito pequeno e a gente que... Graças a Deus já tava com movimento, mas eu sonhava em coisa um pouco maior. O sonho começou lá em Bernadette. O sonho começou lá. O desafio começou lá, né? E lá? Porque lá é um local, como é que eu posso dizer? Distante do centro. Distante. Lá então você só tinha a clientela de lá, né? De lá. Porque o que acontece? Lá você fica um pouco limitado, porque como você está falando, as pessoas elas saem de lá para trabalhar, então durante o dia fica um pouco sem movimento. Então, aí eu vi que não tinha como eu crescer da forma que eu queria se eu continuasse ali, né? E essa foto que de você cortando, isso foi lá? Foi lá. Foi no começo ali. Só que de lá você mudou pro centro, né? Pra Olaria. Olaria. Você veio pra essa rua... Ari Parreira. Ari Parreira. Ari Parreira. Ali você já tava já... Tava começando a engatear ainda. Ainda não era 100% não, mas mais uma vez eu abandonei tudo e tampei de novo do zero, porque os clientes que eu tinha lá ficou tudo lá. Mas só você trabalhava em casa ou sua esposa trabalhava? Só eu trabalhava. Porque meu filho era doente, né? Aham. Então ela não tinha como trabalhar, era sempre eu. Aí você abraçou. E ela, o que ela falou quando você disse assim, não, eu vou largar meu serviço e vou me dedicar 100% à barbearia? Cara, eu falo pra você que tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente conquistou hoje dentro do ramo, nosso espaço, eu digo que 40% sou eu e 60% é minha esposa. É uma mulher que sempre, tipo assim, cara, ela sempre me deu muita força. Por exemplo, quando eu saí dessa loja e vim pra Olaria, na verdade, quem me incentivou a vir pra Olaria foi ela. Senão eu estaria lá. Lá em Bernadette? Lá em Bernadette, porque eu não tinha não é que eu não tinha coragem, mas falei, caramba, já tô começando a ter uma segurança. Eu vou largar tudo e vou recomeçar do zero. Porque você teve que iniciar tudo de novo. Tudo de novo. Sem clientela. Sem clientela, o aluguel dessa loja daqui de Olaria era o dobro dessa. Porque ela é longe, lá né? era longe, então era aqui mais já tá barato. no centro de Olaria praticamente. Então o aluguel era que é mais caro. Aí eu falei, caramba, mas abandonei e vim. Ela que alugou, ela que arrumou a loja, ela que fez tudo, eu só vim. A sua esposa te incentivou você não desistir. Não desistir. Mas chegou algum momento, Wellington, de você falar assim, não, isso não é pra mim, eu não quero. Cara, teve momentos em que eu tava aqui em Olaria já, depois de ter saído dali, que às vezes eu passava 2, 3, 4 dias sem cortar nenhum cabelo. Então você fica meio desesperado, porque você fala, caramba, se eu não tiver dinheiro, como é que eu pago o aluguel? Como é que eu pago minhas contas em casa? Aí não pensei em desistir, mas o desespero, com certeza, teve várias vezes. Você já fechou o mês no vermelho? Pode dizer que sim. No começo, sim. Com certeza. Mas aí sua esposa falou, calma, levanta a cabeça, segue em frente. Ela sempre me empurrando, olha, calma, vai dar certo, vai dar certo. Às vezes eu chegava em casa meio frustrado porque não tinha entrado um cliente. E aí você sabe que é difícil. Você ficou o dia inteiro na barbearia, não entrar um cliente. Não entrar um cliente, E como é que você fez, Wellington, para poder mudar a história da sua barbearia? Porque você falou, fiquei o dia inteiro e não entrou um cliente. Como é que você falou, não, hoje eu tenho que fazer alguma coisa para mim trazer um cliente, trazer uma pessoa para poder cortar o cabelo e fazer dinheiro? Sim. Cara, eu comecei primeiramente a convidar as pessoas para ir até a minha barbearia. Aham. E segundo, eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a estudar, buscar conhecimento. Então, tanto que eu comecei em 2016, e aí em 2017 eu começo a fazer meus workshops, começo a estudar, começo a ver onde eu preciso melhorar. Eu tenho assim umas pessoas que
que me ajudaram muito dentro do ramo da barbearia, que me levou para workshop, para curso, e dali para lá você vai melhorando e as pessoas começam a te procurar. Se aprimorando cada vez mais nesses 9 anos. Nesses 9 anos, todo mês eu sempre buscando. Sempre buscando alguma coisa, sempre. O segredo é estudar, não tem jeito. Então, se a pessoa hoje, Wellington, eu quero montar uma barbearia para mim, eu quero montar um negócio para mim. Qual seria a primeira dificuldade que ela ia ter para poder abrir o negócio dela? Por quê? Estou te perguntando isso. Porque você já teve a experiência. Você já passou por esse processo. E um exemplo, tem muita gente que pega essa experiência que você adquiriu nesses 9 anos, monta tudo num pacote e vende na internet. Isso vai acontecer, né? Muito. Mas você, o que você pode dizer para o telespectador que está ali olhando a gente, um jovem que tem um talento, gosta de cortar na gilete, gosta de fazer uns pezinhos, e eu quero montar uma barbearia. Qual seria o conselho que você daria para ele quando ele vai iniciar? Gestão. Saber cuidar do dinheiro. Antes de qualquer coisa, aprenda a fazer gestão. É onde a maioria das pessoas desiste da profissão. É onde a maioria das pessoas não consegue seguir porque ela não tem gestão. O barbeiro, ele não é doutrinado. Na verdade, o brasileiro, ele não é doutrinado a lidar com o dinheiro. É o mais difícil. A parte da gestão é mais difícil. Cortar cabelo, você consegue, você faz o curso, se aperfeiçoa, você aprende, você melhora. Mas a gestão, antes de tudo, porque se você não tiver uma base, não tiver uma gestão, você quebra. Aí você não chega nem a fazer os cursos. Antes de você conseguir executar o total, você já quebrou antes. Mas você fala gestão, né? A pessoa vai iniciar. Eu só tenho dinheiro para comprar uma máquina, um kitzinho de gilete, meu espelho e uma cadeira. Sim. E aí? Aí você entra com a cara e coragem. Então você vai ter que conciliar os dois. Eu vou cortando, igual o cara. Muitas das vezes você pega o cara que ele acabou de se formar. Ele tem ali, igual você acabou de falar, ele tem um espaçozinho dentro da sua casa. Eu não tive isso, mas o cara tem um espaço na sua casa, vou começar a cortar. Beleza, começa a cortar, mas começa a aprender sobre gestão. Não tenho dinheiro para investir em gestão. Tem muita coisa na internet que você pesquisa, tem muito vídeo aprender, no YouTube para você aprender. Por exemplo, quando eu vi que eu tinha dificuldade em algum corte, eu sempre procurava no YouTube. Então hoje você tem dentro da internet muitas ferramentas que você pode ali se aperfeiçoar até numa gestão, mesmo sem ter dinheiro. Então, porque hoje em dia, não só no ramo da barbearia, mas acredito que muitos que estão começando não sabem fazer aquele caixa, né? O caixa da empresa. Sim. Porque mesmo você sendo uma pessoa física, você é uma empresa, uma microempresa. Você é um CNPJ e um CPF. Você tem que fazer separação. E o barbeiro é mais difícil porque o barbeiro é os dois. O barbeiro é os dois. Então, mas tem muita gente que começa, aí fala assim, chegou a conta de luz, tem que pagar. Aí vai lá, tira do caixa. Chegou, preciso fazer compra, tira do caixa. Aí acabou o agilete. São erros isso são os erros mais comuns que tem na barbearia. Isso acontece toda hora. Eu acho que isso é em todo negócio. Todo negócio, né? É porque é o meu ramo, né? Mas é verdade. Na barbearia você acha que isso acontece? Normal. O cara, o dinheiro que entra na barbearia, ele acha que é dele. E aí depois chegou o dia de pagar a conta, o cara não sabe o que fazer. Aí fala assim, mas é meu, eu fiz. Mas eu fiz tanto hoje, aí amanhã eu compenso. Mas amanhã, como é que você sabe do amanhã? Exatamente. Você já ficou um dia inteiro sem entrar ninguém na loja. Sem entrar ninguém na loja. E às vezes aquele dia você precisava, sei lá, de um dinheiro para poder repor um produto, sim, né? Sim. Alguma coisa para você e não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro. Se você tivesse então iniciado lá, o que você já está aprendendo hoje, você ainda continua aprendendo. Sim. O que você já sabe hoje lá no início, se você tivesse colocado em prática, como é que você estaria hoje? Oxi, eu estaria... Cara, primeiro, gestão... a gente aí começa a vir os problemas que não é mais só o corte de cabelo. Uhum. Você começa a crescer, você tem que contratar profissional, você começa a ter que ter mais gente do seu lado. Aí começam os outros problemas, que aí já não é só gestão de dinheiro, já é gestão de pessoas. Sim. Aí você tem que entender de dinheiro, tem que entender de pessoas, tu tem que dominar seu negócio, e aí só vai aumentando as A bola de neve vai crescendo. Só vai crescendo.
Porque pessoas é assim, você sabe da sua vida, da sua rotina. Sim. Mas você não sabe como é que tá a cabeça daquele cara que tá trabalhando com você. Tá trabalhando comigo, Às vezes ele acordou de mau humor, às vezes ele acordou com um problema de família, né? Sim. Aí chega pra trabalhar, chega atrasado. É. Verdade. Isso acontece no dia a dia. Oxe. Todo dia. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Como você acabou de falar, a gente foi agora pro sul buscar conhecimento. Hoje eu não busco mais o corte de cabelo, porque graças a Deus eu tenho lá mais de 15 diplomas. Lógico, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Mas hoje eu não busco mais corte de cabelo, hoje eu busco mais a parte de gestão, tanto de dinheiro da empresa e de pessoas, que é o momento. No início, quando você começou, vamos botar assim, nos seus primeiros 3 anos, que eu acho que são os primeiros anos que a pessoa está aprendendo, fazendo caixa, fazendo cliente, né? Sim. Depois de 3 anos as coisas começam um pouco a fluir mais. Qual acho que foi o maior desafio que você teve nesse período? Como barbeiro, gestor, na sua vida? Cara, eu digo pra você, por incrível que pareça, eu tô te falando que quando a gente veio pra Olaria, os primeiros, a gente ficou alguns tempos parado, mas as coisas aconteceram muito rápido. A gente começou a ganhar cliente muito rápido, muito rápido. Tanto que com 1 ano de barbearia aqui em Olaria, a gente já tava com a clientela absurda. Tanto que com menos de meses já tinha um barbeiro comigo. E 1 ano e pouco depois a gente já tinha mudado para uma loja maior. As coisas fluíram muito rápido nesses primeiros anos de barbearia. Nos primeiros 3 anos, se a gente contar o processo de 3 anos, poxa, foi assim, foi muito rápido. Demoraria muitos anos. Claro que foi a mão de Deus, né? Mas foi muito rápido o processo. Você é evangélico, né? Sim. Tem a sua fé. Sim. E você diz o quê? Que 90% ou 100% foi a mão de Deus ou foi seu talento? Cara, eu digo que Deus, em primeiro lugar, não Sempre, tem jeito, né? Não tem jeito. E a gente tem que buscar, a gente coloca Deus na frente, Deus vai dando pra gente a direção e a gente vai só seguindo. E aí as coisas fluem. Hoje você é um barbeiro profissional? Barbeiro profissional. E o que você possa dizer da diferença de um barbeiro comum para um barbeiro profissional? Porque tem um barbeiro comum. Tem. Aquele cara que você chega lá, ele só vai cortar qual corte você quer, né? Isso aí. Porque um profissional, você chega lá, irmão, quero um asa delta aqui com aranha atrás, quero que você pinta aqui, né? Faz a minha barba com umas paradazinhas, amarra um trem aqui no meu cabelo, pinta. Esse é um profissional. Sim. Mas tem aquele cara que só chega lá e não, só corta aqui na tesoura, né? E acabou. Qual seria o diferenciado? Olha, eu digo pra você que o nosso, como eu te disse, nosso diferencial sempre foi estudar muito. Então sempre tá por dentro das tendências, do mercado. O nosso ramo hoje, o ramo da beleza, ele muda muito rápido. Ele é muito rápido. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então se a gente não se colocar com essa mentalidade, não só de barbeiro, mas também de empreendedor, que é onde você está sempre buscando novidade para o seu cliente, mesmo que a gente seja novo, eu falo muito isso com os colaboradores da barbearia, mesmo que a gente seja novo, a gente se torna um velho muito rápido. Sim. Porque se você não acompanhar o mercado, tendências, né? A tendência muda muito, você fica para trás. Hoje é um estilo de corte. Amanhã pode lançar um, tipo na época do Ronaldinho, né? Que aquela moitinha. Aí depois vem o Neymar, que é diferenciado, aquele moicano, era isso? Então, de um dia pro outro, pode vir um corte diferente, todo mundo, eu quero esse corte, quero esse corte. E chega lá na sua barbearia, pessoas que falam assim, ó, ô Wellington, eu quero esse corte do Vinícius Júnior, do Vini Júnior. Ou, sei lá, o corte de um profissional, ou de um artista. Toda hora. Eu quero esse corte aqui. Sim. Aí você faz exatamente o que o cara pede? Toda hora. Se o cabelo der? Se o cabelo der, a gente vai de acordo com o cabelo do cliente, lógico, mas toda hora isso acontece. É o que mais acontece, né? Então você tem que estar sempre por dentro, sempre estudando. Sempre se atualizando. Sempre se atualizando, né? Barbeiro é a estética do homem. Ou vai mulher lá também? Vai. Sério? Vai. E vai lá fazer o quê, mulher? Hoje as mulheres também fazem, tem muita mulher que faz o corte masculino também, ou bem, mas a gente faz que bem parecido com o corte masculino, né? Tem. Mas aí não seria melhor ela buscar um salão de beleza feminino? Porque na verdade, quando ela vai em salão feminino, as mulheres têm medo de fazer certo tipo de coisa ou não sabem fazer.
Corte de homem, né? Corte um pouco mais masculino. Aí acaba que ela não vai, ela busca mais a barbearia. Então tá. Mas 90% o barbeiro, ele é a estética do homem. Estética do homem, 90%, né? Sim, com certeza. Me fala qual seria a importância do barbeiro para o homem, para o corte do homem. A importância de um barbeiro para um corte masculino. Cara, o profissional da área da beleza hoje o barbeiro ele não é só um barbeiro mais, né? Hoje ele lida com a estética, ele lida com a autoestima. Sempre foi assim, na verdade. Não é hoje. Sempre o barbeiro, mas cada vez mais. Hoje o homem está cada vez mais preocupado com a sua autoestima, com a sua beleza, com a sua barba, com o seu cabelo. Então o barbeiro tem essa... E não só isso, tem o lado da humanização também, da amizade, do vínculo com a pessoa. O cara que tem aquele vínculo, né, de profissional com o cliente que acaba virando até amigo da pessoa, né? Porque barbeiro é aquilo, né? Quando você vai a primeira vez, pelo menos eu era assim. Eu hoje corto com a minha esposa, né? Que ela tem um salão de beleza. E ela se adaptou, um corte pra mim. Mas quando eu ia no barbeiro, antigamente eu ia no André. Finalzinho da Gustavo Lira. Uhum. Abraço, André. Muito bom. Na época que eu ia fazer com ele. E o André, como é que se diz? Eu gostei do jeito dele de cortar. Eu achava bacana. Ele sabia o corte, eu queria, não precisava nem falar. Ele só falava daquele jeitinho, Uhum. Aí passava, geralmente era 2, 3 e tesoura em cima. Uhum. Acabou. Quando você pega uma certa amizade, você fica fiel àquele barbeiro. E aí isso acontece lá na sua barbearia? O que mais acontece? É o que mais acontece porque o cara, por exemplo, igual você falou, o cara quer sentar na cadeira, ele quer que o cara corte o cabelo dele, ele não quer ficar toda vez que ele senta na cadeira explicando pro cara como que é o corte, porque ele quer gerar aquela confiança entre ele e o profissional. Então acaba virando aquela amizade, aquele vínculo ali, e é assim mesmo. Aí vamos mudar aqui o nosso naipe então. Você que é o profissional da área, quais são as tendências que você acha que está vindo, que vai modificar a cabeça dos homens hoje em dia? Cara, hoje no momento o que mais tem alta é o visagismo, né? Não tem o que falar. Aquele que afina o rosto do homem. O cara, é a tendência, né? A tendência do momento. Deixa o cara bonitão. Será que eu fico bonito lá? Tem que fazer um visagismo e a plástica. Mas será que... Mas você já faz visagismo lá? Fazemos. Cara, na verdade, o visagismo ele é a coisa que ele tá implantado na barbearia desde quando você começa a cortar cabelo. A verdade lógico, existem técnicas, por exemplo, fui agora em novembro para Cabo Frio. Passamos um dia com o Marconi, visagista, um dos mais famosos visagistas do país. É um dos pioneiros do visagismo. Mas o visagismo ele sempre esteve dentro do mercado da barbearia. Desde quando eu comecei a cortar cabelo, a gente sabe o que é o visagismo. É lógico, os caras eles pegaram o momento. O cara fez um trabalho todo em volta do visagismo e ele fez um marketing. E digo, cara, realmente os caras são bons, muda realmente a pessoa. Mas desde quando você começa a cortar cabelo, você aprende sobre o que é um rosto oval, o que é Você aprende todo tipo de rosto. A técnica. A técnica em si mas só que os caras, eles sabem se expressar, colocar isso pra fora pra pessoa, externar isso. Você sabia que eu não sabia que existia isso? Não sabia? Eu fiquei sabendo de visagismo tem pouco tempo. Uhum. Assim, uns 2 anos, né? Sim. Que quando eu vi alguns... Agora ele tá bastante famoso. Juarez, com certeza. Juarez. O cara mais famoso, né? Quase ele 6 fez milhões de... César Menotti. Ele ficou com absurdo. Ele eu vi visagismo. Sim. Porque eu não via... Sim. Tipo assim, chega gente lá que você fala assim, não, esse cara não é esse cara. Não tem jeito, não é esse cara não. E ele, poxa, ele corta o cabelo, faz a barba, deixa o rosto da pessoa, é outra pessoa. É outra pessoa, Hoje vocês trabalham com essa técnica lá? Trabalhamos, sim, trabalhamos. Então fala pra gente um pouco do que vocês trabalham lá na barbearia, pra aquela câmera lá. Pra aquela câmera lá? Aquela lá, perto da televisão, do retorno. Cara, nós fazemos coloração, descoloração, barboterapia, hidratação, nós fazemos selagem, fazemos mais o que? Depilação também? Hã?
Depilação? Então, a depilação... Aquela que enfia um trem no Então, nariz. a gente agora estamos começando a implementar. Fazemos também hidratação. Fazemos bastante coisa. A gente tem uma... Mas e aquele negócio que o pessoal dos calvos chega a fazer? Ainda não, então. Que é a prótese capilar. Sim. Eu tenho um barbeiro na minha equipe que ele está se preparando agora para começar a colocar prótese também, entendeu? Aquilo ali é violento. É. Porque tem algumas pessoas que implantam, né? Implantam. Só que é caríssimo. É muito caro. No mínimo você vai pagar aí R$10 mil. E numa peruca, né? É. A gente pode falar peruca, é uma prótese. Uma prótese, né? Prótese. Uma prótese. Uma prótese aí, a pessoa vai pagar em torno de quê, você sabe? Cara, depende muito. Depende do tamanho do cabelo? Do cabelo, depende da pessoa. Tem gente que cobra 2, tem gente que cobra 1.000. Depende muito. E eu vi lá que tem a manutenção, né? Tem a manutenção. Tem que voltar, Sim, poder sim. estar sempre raspando. Sim. Metendo uma colinha. Isso aí. Isso aí vocês já estão querendo implantar lá. Tem um barbeiro que ele vai começar agora o curso e ele vai começar a implementar essa barbearia. E eu vi também nos seus stories, né, que a gente tem que acompanhar os profissionais da cidade, que você foi para fora do estado fazer um curso. O que você foi fazer lá? Fala para nós. Então, foi o que eu te falei. Nós fomos para Curitiba, que é sobre nossa barbearia por assinatura. Tem né? aí, produção, a foto dele lá? Bota para nós, por favor. Então, nós temos aí a... Quem é esse? O Rubinho Barrichello? Quase isso. Mas tem ligação com a Fórmula 1, né? Esse casaco dele aí tem tudo a ver com a Fórmula 1. Fala pra gente sua experiência lá. Cara, eu posso te dizer que na minha mente mudou tudo, né? Que lá eu tava com grandes empresários, pessoas de todos os estados do Brasil, em Manaus, pessoas de São Paulo tinha um monte, pessoas de Vitória, Foi aonde você falou? Foi em Curitiba. Curitiba. Então, aí é a nossa revolução, na verdade, né? Que nós somos a primeira barbearia por assinatura de Friburgo. Aliás, da região serrana. A primeira somos nós. Top. Somos a primeira barbearia. Essa placa é de 200, mas na verdade nós temos 270. Mas não se tem placa de 270. Sério? 200... 500 ou 1.000. Mas o que significa 200? 200, cara, porque não é tão fácil. Nós temos 4 meses, indo para 5 meses de barbearia por assinatura. Isso daí é um mérito, porque nós alcançamos uma marca que é difícil. Poucas pessoas conseguem isso. Do curso que eu estava lá agora, só tinha eu e mais 3, de 50 pessoas. Nossa, então... e todo o estado, do estado do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Gente do Brasil inteiro. Então, só tinha eu e mais 3 que tinham alcançado a marca de 200. Sendo que o que tinha alcançado já tinha 3 anos e 2 meses. E alguém bateu 500 ou 1.000? Lá nessa não. Mas tem várias que tem mas 1.000, nesse evento 1.200. não tinha? Nesse evento não, só eu. Só a gente, na verdade. É uma marca difícil de alcançar 200. Tem que trabalhar bastante. E lá você aprendeu o quê? Sobre gestão também? Gestão de pessoas, gestão de assinatura, gestão de barbearia, tudo que envolve gestão. Então, você que quer começar seu negócio, pega o gancho. Um profissional que está no ramo há 9 anos, se dedicando, cada dia se capacitando, viajou. Ele poderia pegar um link online e receber a aula, o vídeo em casa. Mas não. Investiu nele, comprou a passagem de avião, viajou, ficou no hotel, foi para lá para receber um mérito e com certeza valeu muito a pena, não valeu? Poxa, Fondas, eu posso dizer que eu falei para ele sem medo de errar que foi uma das melhores experiências que eu já tive dentro desses 9 anos que a gente faz curso. Já rodamos bastante também dentro do Rio, mas a experiência que eu tive ali mudou totalmente a minha mentalidade. E explica pra gente, o que é a barbearia por assinatura? O cara tá lá, o cara já gostou do segmento. Pera aí, assinatura, sinal que rola uma forma de pagar diferenciada. Como é que eu consigo cortar meu cabelo e pagar por assinatura? Então, a barbearia por assinatura surgiu de tudo isso que você falou comigo. Por exemplo, eu acompanho esse cara há 1 ano e meio. Uhum. Como é que é o nome dele? Lincoln Wagner. Ó, Lincoln. Um abraço. 1 ano e meio que eu acompanho ele, e aí no final do ano passado a gente resolveu implementar a barbearia por assinatura.
A barbearia por assinatura ela é a modernização do pacote, que é onde a pessoa ela faz o pacote, geralmente faz o pacote, se você paga lá 4 cortes de cabelo, então você tem direito a cortar os 4, não importa o tempo. Sim. Tem 4 cortes de cabelo. 4 cortes no mês. Geralmente as pessoas não fazem muito dentro do mês, né? Paga o corte e vai cortar quando ele quiser. 15, acabou, 20 dias. Acabou. Sim. A barbearia por assinatura não, é como se fosse a gente trabalha como se fosse uma Netflix. Você paga um valor fixo por mês e você não tem limite. Aí, hoje nós trabalhamos com a forma ilimitada. Sério? É, ilimitado. Você... O cara pode chegar lá, tipo, toda semana eu quero ir fazer um pezinho. Tem gente que faz 2, 3 vezes na semana o cabelo. Sério? Sim. Que top, cara. E o cara não eu não paga sabia nada, disso. O cara não paga nada mais por isso. Acho que eu vou mudar de barbeiro. Ai, Daniel, perdeu. Então, o cara não paga nada além disso. Que legal. Você bota o seu cartão no cartão de crédito, na recorrência, só é feito no cartão de crédito, e você põe seu cartão de crédito, irmão, ativou ali o cartão de crédito, você pode cortar na hora, a hora que você quiser. Mas aí só serve para aquela pessoa, né? Só aquela pessoa. Tipo assim, eu tenho a mensalidade, vou levar meu filho. Tem pessoas que querem meter esse Miguel. Sempre tem. Vou levar meu irmão, eu tenho um mês. Eu tenho um mês, não, mas ele é individual pelo preço. Então não tem como eu fazer isso, senão o barbeiro acaba tomando prejuízo. Mas tem um valor fixo ou tem vários planos? Não. Hoje nós trabalhamos com valor fixo de corte e corte barba e só barba, por enquanto. Sim. Mas dentro dessa barbearia do... Como é que se fala o nome que você falou? Barbearia por assinatura. A pessoa tem direito a tudo na sua barbearia ou só esses 3 tipos de corte que você falou? Então, se você assinar o de corte, você tem direito a cortar o seu cabelo quantas vezes quiser. Wellington, eu assinei hoje, eu quero cortar 100 vezes no mês. Irmão, fica à vontade. Eu quero cortar de manhã, eu quero cortar de tarde. Eu quero cortar hoje, quero cortar amanhã. Irmão, não interessa. Você não assina Netflix, você não assiste a hora que você quiser. É a mesma coisa. Não, mas e se ele quiser fazer, você falou, harmonização facial? Aí o cara tem desconto. O cara que é assinante, ele tem 10% de desconto em qualquer serviço. Então, além de ele ter o benefício da assinatura, ele tem 10%, 10%, 15%, pode chegar até 20% de desconto, dependendo do serviço. Pô, que top. É a revolução da barbearia. Se você quer um barbeiro profissional que vai botar pela assinatura, sei lá, a hora que você quiser, o dia que você quiser. Vamos lá. A pessoa tem que ligar com antecedência ou no mesmo dia o cara aqui tem como cortar hoje? Então, nossa barbearia, a gente fala que a gente não tem... A gente é muito... Cara, você quer cortar agora? Tem vaga? Corta. Tô passando na rua. Pô, tô passando na rua aqui, tô vendo que o barbeiro tá parado. Tem ninguém ali, eu vou cortar. Tem ninguém ali, eu vou cortar. Tem um WhatsApp, você pode chegar e cortar. Você tem o nosso site, nós temos um site. Fala pra gente o site da barbearia. E não tem como falar assim, cara. Não lembra de cabeça? Não é que eu não lembro de cabeça. Ele é o chat. Eita. Não tem problema. Você vai colocar. Fugiu. Você vai mandar pra mim. Fugiu. Nós estamos ao vivo aqui, suas partes. Você vai mandar pra mim. A produção tá aí botando aqui no rodapé. É esse aqui que você tá vendo aí, ó. Acessa aqui, vai direto no site. Isso aí. Da barbearia do Wellington. Entendeu? Se você quer fazer um corte por assinatura, você quer lá 2, 3, 10 vezes por mês, deixar o pezinho direitinho, né? Pezinho. Tem pessoas que falam assim, pô, mas meu cabelo não cresce tanto. Mas, por exemplo, o cara como você que usa a barba, o pezinho sempre tá desalinhado. A assinatura é o seguinte, você cortou o cabelo hoje. Mas semana que vem, do nada, surgiu um aniversário, um casamento, uma festa. Ir mais alinhado, Eu quero ir mais alinhado. Você não precisa gastar de novo, já tá pago. Então você economiza e na verdade, a assinatura é o seguinte, você paga menos do que 2 cortes de cabelo. Que bacana. Você paga menos que 2 cortes. Vamos fazer um merchan então aqui. Vamos lá. Então, Wellington, fala para aquela câmera quais são as vantagens de a pessoa ter a barbearia por assinatura com o Wellington. Fala pra gente. Então, a vantagem de você ter um plano de assinatura é, como eu acabei de falar, você cortou o cabelo hoje. Você pagou Vamos supor que você não é assinante. Você pagou o cabelo hoje. Surgiu um aniversário semana que vem. Aí você vai ter que pagar. Pô, eu vou no aniversário largado? Não. Ou a pessoa vai não gastar. Para não gastar, ela não vai no barbeiro. Ou ela vai de novo e vai pagar. Mais uma vez.
Mas se a pessoa é assinante, ela, pô, já cortei, já tá pago. Isso aí. É menos que 2 cortes. E se eu for de novo... Isso no mês, né? No mês. Olha Ela só. tem pessoas que cortam 2, 3, 4 vezes no mês, não importa. Surgiu o aniversário hoje, pô, beleza, pô, alinhei meu cabelo. Pô, semana que vem tem uma festinha, vai rolar uma festinha, vou lá, pô, já tá pago. Vou lá e corto. Meu pezinho. Vou olhar meu pezinho, vou olhar minha barba, já tá pago. É muito benefício pro cliente. Fora os 10%, até 20% nos outros Produtos e serviços da barbearia. Serviços que não estão inclusos dentro da assinatura, mas o cliente ele tem o benefício, o assinante, de ter desconto, que a pessoa que faz o avulso não tem. Então, ó, você que está assistindo o podcast, vai lá no Wellington e fala assim, ó, vi você lá no podcast, pode dando o que falar e eu quero fazer assinatura. Show? Então vamos lá, Wellington. E falaram que você tem uma foto com uma pessoa. Botou? Fala pra nós. Fala sobre essa foto. Cara, esse cara aí, rapaz, é um irmãozão nosso. Aham. Ele joga no Goiás, né? Um jogador que... Ele é amigo meu, amigo da rapaziada da barbearia. Um cara gente finíssima demais. E ele... Sempre que ele vem aqui em Friburgo, ele vem prestigiar a barbearia, deu essa camisa pra gente aí. Ele passa lá. Ele passa lá, é. Ele é de Friburgo, né? Friburguense. É, friburguense. Representa a nossa cidade lá fora, em Goiás. É pessoa maravilhosa. Jogador profissional. Profissional, joga no Goiás, tá agora... Se o cara é profissional no futebol, tem que ir numa barbearia o quê? Profissional. Toda vez que ele vem na cidade, ele vai na gente. É um parceirão. E você abriu uma loja recentemente, né, Wellington? No Shopping Roseral. Shopping Roseral. Isso, no Shopping Roseral. Tem a foto da... Isso. No shopping. Cara, ficou linda, hein? Essa barbearia aí, cara, eu posso dizer que nem nos meus melhores e maiores sonhos a gente imaginava chegar nessa barbearia. E essa barbearia aí deu o que falar em Friburgo. Porque muita gente comentou, falou, nossa, abriu um centro de estética ali na olaria, e ninguém sabia o que era. Depois que você colocou a placa barbearia, nossa, uma barbearia toda moderna, com vários espelhos. Então você vê, quando a pessoa ama o que faz, ela coloca o coração dela, ela se dedica no trabalho dela para melhorar cada vez mais pro cliente. Porque isso aqui não é para você. Isso aqui é pro cliente chegar lá e ele se sentir confortável. Sentir bem. Tô no meu ambiente, tô tranquilo, e é perto de tudo, né? Então você pode ver que, seguindo essa sua linha de raciocínio, a gente fez ela num padrão de casa. Você pode ver que o cara vai sentir, chega ali, tem flores, tem várias coisas ali dentro, que o cara se sentir no ambiente como se estivesse em casa. Essa é a ideia da nossa barbearia. Uma coisa que eu gostei, Wellington, você falou da barbearia por assinatura, que a pessoa agendou, vai lá. Porque quando eu ia no André, cara, geralmente o homem corta cabelo sexta, né? Sábado. Uma fila, irmão, de 200 homens. Sim. Lá também tem isso? Cara, que você vê, né? Mais uma vez a gente, não falando que tinha melhor que ninguém, mas a gente fez história. Nós fomos uma das poucas barbearias que em 2019, antes da Covid, nós começamos a agendar horário. Que legal. Ninguém agendava, ou quase ninguém que eu conhecia, porque quando eu falei, vou agendar horário, eu recebi muitas mensagens de barbeiro, cara, você vai agendar horário, você vai perder muito cliente. Falaram pra você isso? Muita coisa. Você vai começar a perder cliente, porque homem não marca horário. A gente foi mais uma vez na contramão. Isso aí. Mais uma vez. Começamos a agendar horário. O que aconteceu? Veio a pandemia. Nossa. Então, quando veio a pandemia... mas a pandemia também, né? Fechou muita gente, Fechou muita gente. Vocês também fecharam? Ficamos fechados. Ficamos fechados. Porque, né, não tinha que fazer. Ficamos um tempo em casa, sem trabalhar. Mas se a gente não tem um agendamento, então daí, em 2018 para 2019, começou o agendamento. Então a gente tem fila, muito difícil. Então o que acontece? Começou a lotar a agenda, bota barbeiro. Começou a lotar a agenda, a gente bota barbeiro. Então a gente tem muito barbeiro, então dificilmente dá fila, entendeu? Então as pessoas preferem muito agendar, tanto que a nossa taxa de agendamento ela é 70%. E a nossa taxa de avulso, pessoas que chegam na hora, 30, em média 30%, até menos. Mas tem gente que agenda e cancela? Ah, tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Muito difícil, mas tem. É raro, mas acontece com frequência. Eu tenho que dar uma pausazinha. Gostaria de falar aqui dos nossos patrocinadores.
A Dualtech, peça serviço ali, também tem agência do Mercado Livre, nosso amigo Marcos, na Macnível. O escritório do Chopp, no antigo Bar do Chuchu, também mandou pra gente aqui as batatas, um refrigerante pra nós. Ali na Fernando Bisotto, no centro de Nova Friburgo. Temos também o nosso amigo Juran Santo, do Projeto Aventura Animal de Nova Friburgo. Excelente pessoa, divulgando nossos animais da nossa região. Temos também aqui o nosso amigo Bruninho Barcelo, um garoto especial com distrofia muscular, lutador de karatê, trazendo medalha para Friburgo. O nosso amigo Maglianos Pneus, aqui no final da Gustavo Lira, também aquele abraço para ele. Precisa de uma estética no carro, leva no Magliano, tá bom? Temos o nosso estúdio D7 Mídias, que é esse estúdio nós estamos gravando. Muito concorrido para fazer podcast, o pessoal tá sempre ligando para cá. Pode vir, que é muito bom, aconselho, tá? Temos o estúdio de beleza Daniele Almeida, faz tudo lá no pé de mezanino, no centro de Nova Friburgo. Vai lá que ela é muito boa também. E o aplicativo Vem Com A Gente, um aplicativo de mobilidade urbana de Nova Friburgo, para te levar e te trazer com um preço que vale a pena, tá bom? E você que quer anunciar aqui dentro do podcast, pode dando o que falar, entre em contato com a gente, tá aqui, ó, esse cara aqui sou eu, para quem não sabe. Nosso telefone de contato tá aqui, é 22 99762 2140, tá aqui no rodapé do vídeo também. Entre em contato com a gente, anuncie no podcast, vai estar aparecendo em todas as redes sociais que a gente posta e na televisão. Tá bom? Esse é o nosso podcast, pode dando o que falar. O Wellington, já passamos de 40 minutos, Wellington, no bate-papo. E parece que, né? E parece que foi tão rápido, né? Foi mesmo. Wellington, nós estamos chegando quase no final aqui do nosso podcast e a gente tem que passar pro pessoal as experiências que você tem durante esse período de 9 anos como barbeiro. Qual foi a melhor experiência que você teve como na sua área de profissional? Você falou assim, ó, eu me realizei como um barbeiro. Cara, tem uma coisa que eu gosto muito assim de fazer, o que mais me realiza assim dentro da profissão, tirando a parte financeira, é quando eu consigo fazer alguma coisa que eu consigo ajudar alguém. Isso é muito bom. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, você vê que a gente vai passando o tempo e o cara vai me procurar pedindo ajuda porque ele está querendo desistir da profissão. Pô, isso é legal, porque você vê que você está no caminho certo e tem pessoas que estão ali te acompanhando e quer seguir o seu caminho. Então eu falei com ele, vamos te ajudar. Então assim, você poder estender a mão, ajudar alguém que está precisando, tanto com corte de cabelo, quanto profissional que está desistindo da profissão, que não é o primeiro, teve vários. Então essas são uma das experiências em que eu mais vivo dentro da barbearia, que mais mexe comigo é isso. E você vê muito profissional fechando as portas no seu ramo? Então, sim, a gente vê bastante. Porque, como você falou no início, lá atrás, muitas pessoas, primeiro que os 3 anos são muito difíceis. São os mais difíceis. São os piores. São os piores. E eu digo para você que nós estamos hoje vivendo um momento na barbearia ou no mercado da beleza em que os profissionais, mesmo que tenham 10 anos, 15 anos, 20 anos de profissão, eles vão acabar fechando. Não é que eu estou... porque a evolução está muito grande. E se o mercado não acompanhar, não vai resistir. E isso é um estudo, já foi feito. Tem pessoas... Mais de 5 anos... Você fala assim, antigamente falava assim, mas com 5 anos não fecha mais, mas fecha. Mas e aquele vozinho, Wellington, que já corta cabelo há 50 anos com a tesourinha dele? E aí? Ele pode até sobreviver, ele vai sobreviver da barbearia, mas vai ficar muito mais difícil ainda. Uma vez, vou contar uma história rapidinho aqui, eu fui com um amigo meu lá no Valor do Barro, conhece? Sim. Aí ele foi visitar um amigo dele lá. Nós chegamos na casa do amigo dele, ele é barbeiro. Sim. E, cara, ele tava cortando o cabelo do rapaz com uma máquina que ele faz assim com o dedo. Essa aí é aquela primeira máquina de cortar cabelo. Sério, cara, ele fazia assim. Eu falei, que é isso? Ele falou, é uma máquina manual. Uhum. E, cara, ele cortava. Cortava. Puxa um cadinho, mas corta. Puxa. Esse barbeiro, se ele não evoluir... E vê se ele é barbeiro mesmo. Mas ele é barbeiro mesmo. Saber se ele é barbeiro. Às vezes ele é só um amigo, né? Ele tava ali, sei lá, ajudando uma pessoa. Porque quando eu comecei a cortar cabelo, a gente começou assim também, né? É. Eu
Eu cortava o cabelo do amigo meu na casa dele, ele cortava o meu, e aí... Um se ajudando, se ajudando o outro. Às vezes não tinha condição financeira de ir na barbearia, passar uma máquina mesmo, e às vezes era isso, né? Vamos lá. E um sonho, Wellington? Fala pra gente, um sonho. Um sonho do Wellington na sua profissão. Meu sonho na profissão hoje? Isso. Cara, poxa, agora você... sonho é difícil o cara contar. Não, um sonho que você quer pra você. Pra mim? Na minha barbearia, o meu sonho de vida, ou... Você pode ser um outro tipo de sonho, sem ser da barbearia. Uma meta que você tem pra você. Cara, não, hoje assim, vamos dizer que não seja um sonho, mas seja um objetivo. Isso. Que eu tracei desde novembro de 24. Que nem é só pra mim, né? Pros meus barbeiros. Tracei uma meta e eu quero que meus barbeiros tenham uma condição financeira muito boa. Então esse é o meu objetivo hoje. Que trabalham com você isso. Estejam qualificados. Muito bem financeiramente bem. Isso daí. Esse é o nosso objetivo agora. É porque quem trabalha, um colaborador que trabalha feliz... com certeza. Ele vai trazer muito mais cliente para você. Com certeza. E eu vi lá que você... Acho que é uma vez no mês você dá um prêmio, né, para um barbeiro que fez o melhor corte. Ou... Então, nós temos dentro do nosso sistema que é o barbeiro destaque, né? Olha, então a gente pega ali. Hoje são quantos barbeiros, Wellington? Somos em 5. 5 barbeiros. Um acaba de sair, mas somos em 5 barbeiros. Mas já estamos repondo, vamos voltar para 6. Aí, dentro dos. Vamos botar agora os 6, você vai voltar com outro. Uhum. Aí você coloca um destaque. Sim. Não sou eu que coloco. Na verdade, esse destaque, ele é pelo agendamento, o cara que mais entrega, o cara que mais vende. Tipo assim, eu quero o cara cortar que mais com fulano. Converte. Quero cortar com fulano. Dentro do mês, o barbeiro que mais produziu. Também vai ser uma inovação que nós vamos fazer, que ela vai mudar, mas a forma que a gente trabalha hoje é essa. Então, quando o cliente vai agendar o corte dele pelo site, ele aparece lá, o barbeiro destaque. Que foi o cara. Já olha lá. Olha lá. Se esse cara é destaque, ele é bom. Eu vou agendar com ele. Então você acaba premiando o barbeiro também pelo seu desenvolvimento no mês anterior. Ajuda, né? E todo mundo vai correr atrás. Quer dizer, vai correr na frente, Na né? frente. Pra poder sempre estar em destaque ali. Em destaque ali, porque imagina só, nós fazemos uma média de 1.300, 1.400 agendamentos por mês. Então são 1.400, quase 1.400 pessoas entrando no site e vendo você como destaque. É um baita reconhecimento, né? Com certeza. E fora o prêmio que ele recebe, fora o prêmio dele. Eu vi lá que você levou um cara num lugar para comer. Então agora tem um agora que vai ser premiado. Vai ser premiado agora com um jantar, porque foi o que mais... Ele bateu uma meta que nós estipulamos para ele dentro da barbearia. Vai levar ele aonde? Então ele fala chimarrão. Chimarrão. Patrocina a gente aí. Entendeu? Manda aquele churrasquinho pra nós. Então, ele vai lá no chimarrão, vai ser premiado. Então é assim, a gente trabalha assim, sempre também... Você não pode, no dia que levar ele, me levar, não? Podemos. Podemos. Aí vai todo mundo ou só vai ele? Então, esse é individual. Nós temos o trimestral, aí temos o semestral, né? Então, aí agora temos o semestre, fechamos a nossa meta, aí vai todo mundo. Entendi. Aí já é um prêmio coletivo, aí já é uma meta coletiva da barbearia toda. Eu gostaria que a produção colocasse pra gente aqui a foto da primeira barbearia do Wellington, por favor. Essa barbearia aí, Wellington, foi a primeira que você iniciou, correto? Essa foi a primeira, com certeza. Então, o Wellington saiu do Bernadette pro centro, pra segunda. Bota a produção, por favor. Olha só. Então, você que tem um sonho de se destacar no que você faz, você que é um profissional excelente no que você faz, coloca em prática. Se dedica. Fala pra gente, Wellington, um pouquinho da fé. Se a pessoa colocar fé no que ela faz. Eu costumo dizer, o Ney, que a gente tem que ter fé. Não tem jeito. Porque se você não acreditar em você... Eu lembro que quando eu fui sair do meu emprego, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, você vai largar o seu serviço, onde você está garantido, e você vai arriscar tudo. Ali foi meu primeiro momento de fé. Vai largar o certo pelo duvidoso? Exatamente. Eu falei, não, eu tô decidido. Se de tudo eu quebrar a cara, eu arrumo outro emprego. Se essa porta estiver fechada para mim, eu arrumo outro. Mas eu não vou ficar preso com medo, né? Então ali foi meu primeiro, que eu digo, encontro assim com a fé mesmo. A fé moveu você a fazer uma decisão
que o pessoal que trabalhava lá falou, ih, esse cara é doido. Esse cara é doido. Tá doidão. Esse cara é doido. Exatamente. E essas pessoas que te falaram pra você lá atrás, te veem hoje. E aí? Hoje depois que você chega, todo mundo vai bater palma, todo mundo vai dizer que tava contigo. Mas assim, eu tenho as pessoas não, na verdade as pessoas torcem pela nossa barbearia, pelo nosso sucesso, né? Uhum. As pessoas torcem. Mas depois que você chega é muito mais fácil, né? Acreditar quando você está começando, ninguém vai acreditar. Poucos vão acreditar. Mas quando você chega lá, aí é fácil, né? Hoje, Wellington, a importância da barbearia para você. Você hoje acorda cedo, vai trabalhar, sai tarde, porque eu já passei ali 9 horas da noite e você tá lá com o cliente. Sim. A importância da barbearia para você hoje tá sempre em primeiro lugar? Ou primeiro vem a família ou vem a sua religião? Fala pra gente. Então, cara, a gente vai se doutrinando, na verdade, porque é muito difícil você... Eu tava até agora, nessa viagem que eu fui, você perder essa cabeça de CLT. Porque depois que você sai do CLT e você começa a empreender, virar essa chave é muito difícil. E aí você quer de qualquer maneira fazer o seu serviço dar certo, o seu empreendimento dar certo. E você acaba, por muitas das vezes, colocando até o serviço acima de tudo. Errei muito nisso. Mas a gente começa a observar. O serviço nunca pode estar acima, primeiro de Deus e depois da família. Porque tudo é uma consequência. Deus, família. Se está bem com Deus, está bem com a sua família, o resto é o resto, né? Então, primeiro Deus, segundo a família. E depois seu trabalho. Depois meu trabalho, com certeza. Pegou o espírito? Pegou a fé? Esse é o nosso podcast, pode dando o que falar. Aqui você ouve empreendedor, nós trouxemos aqui o pessoal da série O Sequestro, nós trouxemos várias pessoas diferenciadas aqui no nosso podcast. Você está assistindo hoje nosso amigo Wellington Campos, barbeiro profissional aqui na cidade de Nova Friburgo, iniciou lá no São Geraldo praticamente, hoje está no centro de Olaria, como uma das maiores barbearias de Nova Friburgo, atendendo de uma forma que ninguém atende, que é no estilo... Barbearia por assinatura. Barbearia... uma Netflix de barbearia. Netflix. Eu costumo dizer isso. Nós somos a Netflix da barbearia. Então, meu amigo, se você tem tudo para você confiar em você mesmo. Hoje nosso podcast praticamente é de superação. Uma pessoa que saiu da CLT para o PJ. Mas não só um PJ qualquer. Um PJ hoje realizado, né? Pai de família, tem sua estrutura sólida e está aqui hoje contando a história dele para você, a experiência dele para você que quer iniciar, seja ele na barbearia ou em qualquer outro tipo de projeto. Sim, né? Com qualquer certeza. outro tipo de ramo. Você quer iniciar? Pega as dicas desse cara, junta tudo, falar igual o nosso amigo Edmilson, né? Junta tudo no liquidificador, retira o que bate, é ruim. Retira o que é ruim, Retira né? o que é ruim. Bate, ó, e toma, meu irmão. Toma, absorve, que você vai dar certo. Né? Com certeza. Vamos mais uma vez aqui agradecer nossos patrocinadores. Marquinho, meu amigo, do Altec ali na Macnível, tá? Um abraço para você. Lá tem Mercado Livre, tá? Entrega, tudo lá. Temos também o nosso amigo Anderson, lá do escritório do Chopp, antigo bar do Chuchu, Fernando Bisotto, no centro de Nova Friburgo. Tá bom? Obrigado aí pela batata frita e o refrigerante. Também nós temos nosso amigo Juran Santos, do Projeto Aventura Animal. Se inscreve no canal, tá bom? Juran Santos. Temos nosso amiguinho Bruno Barcelo. Teve aqui o nosso podcast. Grande papo com ele, a família dele. Ó, muito top. Assiste lá, tá? Temos também o nosso amigo Magliano Pneus, nosso amigo Tony, excelente cantor, também teve aqui no podcast, conversou com a gente, um bate-papo. Procura aqui que você vai achar em algum lugar aqui. Temos a D7 Mídias, um dos maiores estúdios de Nova Friburgo. Você gostou do espaço aqui? Poxa, a estrutura aqui é muito linda, muito Temos bacana. aqui o Estúdio Beleza Daniele Almeida, lá na Duque de Caxias, no prédio Mezanino, trabalha com tudo em cabelo. Vai lá que ela é boa, excelente profissional. O aplicativo Vem Com A Gente, aplicativo de mobilidade urbana para te levar e te trazer em Nova Friburgo e região. Tá ok?
esse foi nosso podcast Pode Dando o que Falar. Vou pedir o nosso amigo Wellington aqui para os agradecimentos. Se tem alguém para agradecer, você quer mandar beijo para pai, para mãe, para o filho, para a esposa. A gente vai fazer nossa finalização. Estamos chegando aí a 55 minutos, mais de 55 minutos de podcast. Passou assim que a gente nem viu. Nem vi, muito rápido. Wellington, fala pra gente aí um agradecimento, se tem alguém para agradecer. Não, agradecer aqui você, primeiramente, por acreditar no nosso projeto. Obrigado, Wellington. Nossa barbearia, né? Sabemos aí... É difícil até você estar aqui, né? Porque não é nosso ramo. E você foi lá, acreditou, insistiu, me convidou. Vamos lá, ué. Agradeci, foi maravilhoso. Gente, só pra saber, só pra falar aqui, eu fiz isso pra ele cortar meu cabelo. Né? Foi das melhores, foi uma experiência maravilhosa. Espero poder estar aqui de novo. Foi muito maravilhoso, muito bacana. Mais alguém? Agradeço também a minha esposa, né? Aquela amada esposa. Né? Não é mala não, né? Não, amada. Gente boa, finíssima. Aqui, se tiver passando um aperto em casa, você faz assim. Agradeço aí meus barbeiros, colaboradores que fecham com a gente aí. A galera que tá nesse projeto, a rapaziada é muito enganjada. Sozinho você não chega a lugar nenhum, né? Quem sabe futuramente a gente não traz, desculpa cortar. Todo mundo aqui. Traz todo mundo, a gente conversa um bate-papo bacana. Isso, né? Isso aí, vamos marcar a próxima, vamos fazer isso. Aí, se não fosse eles também, a gente não chegaria onde a gente chegou, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, uma equipe maravilhosa. E é isso. Meus clientes são maravilhosos, são meus fechamentos. Meus barbeiros, eu costumo dizer que eu tenho os melhores, não é da boca pra fora, não. Fechamento. Então, se a pessoa quiser ir lá na sua barbearia, ela vai sair de lá feliz. Bom, vai. Nosso ambiente é um ambiente familiar, né? Eu prezo muito pelo ambiente familiar. Nos primeiros a ser exigência da barbearia, ela ser familiar, acolhedora, um bom atendimento, ou um bom relacionamento com o cliente. É tudo isso que a gente busca. Tem que trazer o Júnior aqui. Ele é o cara que resolve, ele resolve meus problemas. É o cara. Ele é o cara. Sem ele, por exemplo, nós não teríamos batido esses quase, na verdade ele tem 200 assinantes, mas estamos batendo 270 e ele tem culpa nisso, né, como eu costumo dizer para ele. É um trabalho incessante. É um trabalho incessante. Eu tô aqui e tá trabalhando. Gente, nós tivemos um papo hoje com o nosso amigo Wellington Campos, aqui no podcast Pode Dando o que Falar. Lembrando, se você quer anunciar nosso podcast, o contato aqui no rodapé do vídeo, tá bom? Acesse o nosso canal no YouTube, Pode Dando o que Falar. Nosso Instagram, Pode Dando o que Falar. Nossas redes sociais, Instagram, Neymor Oficial com 2L, tá bom? Acessa lá, curte, compartilhe, segue a gente. Fala o Instagram da barbearia, Wellington. Então, nós temos o nosso Instagram é o El Barbe Club, né? Que a gente tá em transição. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. O El o quê? O El Barbe Club. A gente tá em transição de Instagram? Instagram. Nosso Instagram, na verdade, ele foi hackeado, né? Foi? Nós perdemos nosso complicado, Instagram. Né? Fomos hackeados. Nós começamos no Instagram do zero, então esse Instagram foi criado como El Barbe Club, até porque ele é voltado para assinatura. Então, ó, o Instagram tá aqui do Wellington, o El Barbe Club, tá aqui embaixo. Entra lá, segue ele, curte lá, comenta. Se você gostou, vai lá e comenta também que eu gostei, que isso aí, ó, ajuda demais o trabalho dele. Tem muita gente que vai no Instagram para ver os cortes e aproveita e ver os comentários. Sim. Porque se a pessoa falou uma coisa negativa, cara, não vou não. Né? É verdade. Mas se a pessoa falou uma coisa positiva, não vou lá, porque esse cara aqui, né? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Então, nós estamos aqui no nosso podcast, tivemos essa conversa bacana com o meu amigo, o Wellington Campos. Bota a produção, a logo do podcast dele aí, se possível. A logo. Isso. Você vai encontrar a logo da loja dele. Tá bom? Esse foi mais um Pode Dando o que Falar. E, ó, vai dar o que falar aqui na cidade. Tá ok? Tamo junto. Fechou, Wellington? Fechou. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Pode Dando o que Falar, hein? Valeu!